Olá, estudantes! Estamos de volta aqui para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Observe aí, pessoal, nós teremos a aula de número 24 e no objeto de conhecimento nós temos biotecnologia e DNA, células-tronco, transgênicos, neurotecnologias, avanços e aplicações da genética molecular, decaimento radioativo e armas nucleares. No detalhamento da aula, nós iremos falar hoje sobre a energia nuclear. Muito bem, pessoal, agora que a gente já conhece o nosso conteúdo, o nosso objeto de conhecimento e detalhamento, vamos então dar início à nossa aula. Muito bem, estudantes, vejam só como nós iremos falar hoje sobre a energia nuclear e vamos começar a aula nesse ambiente aqui, onde ao fundo nós temos uma usina nuclear, né? A usina nuclear é aquela estrutura, né, que vai transformar então a energia nuclear em energia elétrica, né, para o consumo das pessoas aí, porque a energia elétrica ela tem ampla utilização na nossa vida cotidiana. E uma das formas de se produzir energia elétrica é transformar a energia nuclear, a energia vinda do átomo, certo, em energia elétrica. Você vê, aqui ao meu lado, nós temos uma plaquinha que diz assim, olha, a energia nuclear é uma forma de energia liberada a partir do núcleo dos átomos, que é composto por prótons e nêutrons. Então, essa energia ela é liberada pelo núcleo dos átomos de formas que nós vamos conhecer nesta aula. Portanto, vamos falar então muito sobre essa questão da produção de energia nuclear. Essa energia nuclear ela pode ser obtida de duas maneiras distintas. Pela fissão nuclear, onde os núcleos dos átomos se dividem em várias partes, ou pela fusão nuclear, onde núcleos atômicos se fundem. Todos esses processos, tanto a fissão como a fusão, eles liberam uma grande quantidade de energia. Então, nós temos aí uma imagem mostrando os dois processos, um ao lado do outro, né? Fusão e fissão. A fusão está aí do lado direito, lado esquerdo, desculpa, né? A fusão é quando os átomos, os núcleos se unem, certo? Liberando energia. Já a fissão não. A fissão é quando eu tenho a quebra do núcleo, que também libera uma grande quantidade de energia, tá? A fusão é a forma com que, por exemplo, o Sol produz energia para mandar para o universo, inclusive para a Terra. Já a fissão é utilizada em usinas nucleares para a produção de energia elétrica. É preciso saber, então, pessoal, que já que essa energia aí, ela vem lá do interior dos átomos, é preciso saber que os átomos, eles são formados, né, por uma eletrosfera e um núcleo. Eles possuem um núcleo e também uma eletrosfera. No núcleo estão contidos lá os prótons, que têm carga elétrica positiva, né, são partículas de carga positiva, né, foi atribuído ao próton essa propriedade de carga positiva. Os nêutrons, que não têm carga, eles não possuem nenhum tipo de carga. Já na eletrosfera estão os elétrons, que ficam se movimentando ao redor do núcleo, e os elétrons têm carga negativa. Foi atribuído, então, ao elétron essa carga que é negativa. Nós temos aí esse esquema mostrando a você que nós hoje entendemos que tudo que tem no universo, inclusive, claro, no nosso planeta, é constituído de átomos. E os átomos, por sua vez, são constituídos de
prótons, nêutrons e elétrons. Vejam então que eu tenho aqui a matéria, qualquer tipo. Aqui eu tenho uma gota d'água, mas pode ser qualquer matéria. Um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, né, vidro. Tudo que a gente conhece é um aglomerado de moléculas, certo? Já as moléculas são constituídas por átomos, né? O homem já se fez essa pergunta, né? Qual é a menor partícula que existe na matéria? E aí foi lá pesquisando, chegou até o átomo, já se pensou que o átomo fosse a menor, mas depois descobriu-se que o átomo também pode ser subdividido em 3 partículas. O elétron, que fica na eletrosfera girando ao redor do núcleo, um núcleo, e dentro desse núcleo a gente vai encontrar partículas como o próton e o nêutron. A carga elétrica foi uma propriedade atribuída às partículas elementares, prótons e elétrons, para explicar os fenômenos elétricos. Daí se descobriu que o elétron e o próton têm comportamentos opostos. Um é o oposto do outro. Por isso, foi atribuído para o próton a carga positiva e o elétron foi atribuído a carga negativa, porque o positivo e o negativo têm comportamentos opostos, né? É importante que você reconheça que isso aí foi uma atribuição. Alguém disse o próton vai ser positivo e o elétron vai ser negativo. A comunidade internacional aceita até hoje que isso aí é verdade, mas podia muito bem ser o contrário. O próton podia ser o negativo e o elétron o positivo, mas, por convenção, a gente atribui carga elétrica positiva para o próton e carga elétrica negativa para o elétron. Certo, pessoal? Essa é a composição da matéria. Agora, vamos conhecer mais sobre o processo de produção de energia através da fissão nuclear. Fissão nuclear é o processo de divisão do núcleo atômico instável em outros núcleos mais estáveis. Esse processo foi descoberto em 1939 por Otto Hahn e Fritz Strassmann, tá? Eles descobriram, então, a fissão nuclear. A fissão nuclear do urânio é a mais conhecida, porque o urânio é um material, encontrado na natureza, né, um minério, que ele tem uma instabilidade muito grande na sua composição nuclear. E ele serve como combustível para as usinas nucleares. Então, a fissão nuclear do urânio é a mais conhecida, visto que é a mais utilizada para a geração de energia por meio de reações nucleares. O processo consiste basicamente em fazer um nêutron atingir o núcleo de um átomo, e esse se dividirá em 2 núcleos mais estáveis e liberará nêutrons, que também atingirão outros átomos, originando o que a gente chama de reação em cadeia. A partir da destruição de um núcleo, eu vou ter a formação de outros núcleos mais estáveis, mais a liberação de nêutrons, que vão atingir outros núcleos de outros átomos do mesmo material, e isso aí vai formar uma reação em cadeia, e nessa reação a gente vai ter uma liberação muito grande de energia. Então, nós temos aí uma imagem, olha só, para tentar explicar para você como isso acontece. Primeiro a gente tem aqui um núcleo fissionável, né? Vamos supor que seja o núcleo de um átomo de urânio. E aí é lançado, olha aqui, é lançado um nêutron na direção desse núcleo, né? Lança-se um nêutron, que é o início da reação. Esse nêutron, ao atingir esse núcleo que estava instável, vai dividir esse núcleo em várias partes. Aqui nós temos 2, mas pode ser em mais partes. E aí o que é que acontece? Dessa divisão aqui, também vai resultar a emissão de outros nêutrons, que vão atingir aqui, ó, vão atingir outros átomos e também vai dividir esses átomos e vai formar uma reação em cadeia. Isso vai acontecer várias vezes. Só que nesse processo, nós temos aqui, ó, a liberação de uma grande quantidade de energia. E é essa energia liberada que é aproveitada para a geração
de outra modalidade de energia, como, por exemplo, a elétrica. Tá certo, pessoal? Então, na imagem, a gente tem aí como acontece a fissão. Continuando aí, nós vamos ver o seguinte. Como é que funciona a fissão nuclear? Olha só. A fissão nuclear é uma reação nuclear na qual o núcleo de um átomo pesado, no caso mais comum do urânio, se divide em 2 ou mais fragmentos menores, liberando uma grande quantidade de energia, e a gente está sempre repetindo aí para você essa situação, né, para que você entenda que é essa divisão do átomo que nos dá essa quantidade de energia. Aqui na imagem também nós temos aqui, ó, o urânio 235, né, que é o número atômico do urânio na tabela periódica, e aí quando esse núcleo é atingido por um nêutron, ele pode, por exemplo, transformar esse átomo de urânio, transformar esse núcleo, num núcleo de um átomo de césio ou de um outro componente, né, que tenha número atômico 92, né? Então, a liberação de energia com essa divisão é muito grande. Além de que nêutrons são ejetados, né, também do núcleo de urânio, fazendo com que atinjam outros átomos e a reação em cadeia acontece. Nós vamos mostrar um vídeo também mostrando essa situação para você. Vamos lá na nossa animação da fissão nuclear. Olha só, o urânio sendo lançado, né, na direção do núcleo fissionável, e aí tem a liberação da energia. O resultado é a formação de outros núcleos e também a liberação de outros nêutrons que vão atingir outros átomos fissionáveis. E aí a reação continua. Veja, acontece a reação em cadeia e aí tudo se repete. Um desses nêutrons vai atingir um outro átomo, vai liberar energia, vai liberar também outros nêutrons e formação de outros núcleos menores, né, com menos prótons e nêutrons, e aí esse processo vai continuando e continuando sempre até atingir todos os átomos daquele material, certo? Dependendo da quantidade de material que eu tenha para ser atingido, eu vou ter uma maior ou menor liberação de energia. Então, dessa forma aí, pessoal, acontece o que a gente chama de fissão nuclear, tá certo? É quando eu quebro o núcleo de um átomo liberando energia. Ok, gente? Muito bem, olha só, novamente a repetição para você. Aí, né, nós temos a liberação dos nêutrons, que vai atingir outros átomos e sempre liberando grande quantidade de energia, essa reação em cadeia. Vamos falar agora sobre a fusão nuclear. Falamos muito sobre a fissão, né? Por que nós falamos sobre a fissão muito? Porque é muito importante que você compreenda o processo da fissão nuclear, porque esse processo é usado nas usinas nucleares para a produção de energia elétrica. O processo da fusão nuclear é a junção de núcleos atômicos, produzindo um núcleo de maior número atômico que os originais. Esse processo também libera muita energia. Toda a energia do Sol é proveniente de reações de fusão nuclear. Não somente no Sol, mas em todas as estrelas do universo, claro, né? Obviamente, né, pessoal? O Sol, ele é uma estrela, então em todas as estrelas acontece o mesmo processo. Acontece que, para a gente fazer acontecer a fusão nuclear, eu também preciso de muita energia para juntar dois átomos, né? Aí na imagem nós temos, por exemplo, a junção do deutério e do trítio, que tem números atômicos um pouco menores, mas eu tenho que, para juntar esses dois núcleos atômicos em um só, esses dois átomos, eu preciso também de mais energia do que eu vou conseguir com a fusão. Então, isso no Sol acontece por quê? Porque o Sol funciona com uma grande luta entre a energia, entre a força gravitacional do Sol, que é muito grande, e aí a gravidade no Sol é tão alta que ele junta os átomos e acontece a fusão, a liberação de energia, e ele lança essa energia para o universo. Mas para mim ter esse processo, para mim fazer esse processo aqui na Terra, eu preciso de energia para fazê-lo. E aí
eu às vezes tenho que ter mais energia para fazer a fusão acontecer do que a energia que eu posso tirar quando a fusão acontece. Qual é a diferença básica, então, entre a fusão e a fissão nuclear? É o que nós vamos ver agora. Veja só, nós temos aí na imagem, né, novamente, a fusão e a fissão, lado a lado. Então, na fusão, eu tenho a junção de núcleos atômicos, enquanto que na fissão, eu tenho a quebra de núcleos atômicos. Enquanto na fissão nuclear ocorre uma divisão de um núcleo atômico, na fusão, os núcleos atômicos se unem, tá certo? Então, aí, a diferença básica é essa. Fusão é quando os átomos, né, os núcleos se juntam, e na fissão é quando eu tenho a quebra dos núcleos dos átomos. E agora vamos falar da energia nuclear propriamente dita. Olha só, a energia nuclear é a energia resultante das reações que acontecem no núcleo dos átomos, como a fissão e a fusão nuclear. Ela apresenta diversas aplicações, sendo uma das principais a geração de energia elétrica. Então, o homem, ele utiliza aí a energia do núcleo, a energia nuclear, para quê? Para transformar essa energia em energia elétrica e abastecer, claro, as cidades, né, que funcionam aí, que precisam de energia elétrica para as suas indústrias, para as residências, para os comércios. A gente tem uma ampla utilização da energia elétrica hoje no mundo, né? O mundo não funciona hoje sem a energia elétrica, e nós temos vários meios de produção de energia elétrica, um deles é a nossa energia nuclear, tá certo? Então, é importante notar o seguinte, que a fonte utilizada para a geração de energia nuclear, embora disponível na natureza, dá-se de forma limitada. Assim, podemos classificar a energia nuclear como uma fonte de energia não renovável. Por quê? Porque é necessário se extrair o minério da natureza e esse minério não é infinito, né? O urânio, que é o minério mais utilizado para a produção da energia nuclear, ele está na natureza de forma finita, certo? Ele vai acabar um dia, por isso é que a gente chama de não renovável a energia nuclear. A geração da energia elétrica usando os núcleos atômicos se dá no interior das usinas termonucleares, que, como o nome indica, transforma o calor resultante da reação em eletricidade, né? Lembra daquela energia liberada lá na fissão? Essa energia se dá na forma de calor. Esse calor, então, ele é utilizado para aquecer uma caldeira com água, essa água ferve, fica sob pressão, e quando ela sai sob pressão, ela gira uma pá de um motor, e esse motor aí transforma a energia mecânica em energia elétrica, como está no esquema da usina, que daqui a pouco a gente vai já explicar em detalhes para você. A principal forma de obter o calor necessário é por meio da quebra do núcleo dos átomos de urânio. E esse processo a gente já viu, que é o processo chamado de fissão nuclear. Então, a fissão nuclear, ela é utilizada para a geração de energia elétrica nas usinas termonucleares, pessoal. Então, só que a fissão utilizada para essa finalidade, ela se dá de forma extremamente controlada. Devido a quê, pessoal? Devido à instabilidade do núcleo desses materiais que a gente chama de materiais radioativos, né? O caso do urânio, né? E acontece no interior dos reatores nucleares, né? De forma muito bem controlada, de muito bem contida, né? Reatores nucleares são perigosos, então ali tem que ser um processo muito bem elaborado, muito bem contido. Esses reatores nucleares, eles são o principal dispositivo das usinas termonucleares. O urânio é o principal elemento utilizado como combustível para a geração de energia nuclear. Então, o uso da energia nuclear, ele apresenta
como você já deve ter percebido, ele pode apresentar algumas vantagens que a tornam uma opção viável quando comparada a demais fontes de energia. Então, uma das primeiras vantagens, utilização de fonte e presença em abundância na natureza, porque o minério do urânio, ele é encontrado de forma abundante. É finito, mas nós temos bastante. Outra, baixo custo de operação das usinas nucleares, ou seja, apesar de ser uma coisa muito bem controlada, né, depois de construída, claro, né, depois de todo o processo lá instalado, para se manter as usinas nucleares, é um baixo custo de operação, quando comparados aí com outras formas de produção de energia elétrica. Mais uma vantagem, não emissão de gases poluentes na atmosfera. Veja, eu não tenho queima de urânio, né? Eu vou lá e utilizo o urânio para a fissão nuclear, controlada dentro do reator, e não é emitido gases na atmosfera que são poluentes, como, por exemplo, na queima do carvão, na queima do óleo diesel, na queima da gasolina. Isso aí emite gases poluentes na atmosfera, mas a energia nuclear tem essa vantagem. Ela não emite gases poluentes para a atmosfera. Uma outra vantagem, pequena demanda por área para a sua instalação, além de poder ser feita afastada das cidades. Isso indica o quê, pessoal? Eu não preciso de uma área muito grande para construir uma usina nuclear, né? Para construir uma usina hidrelétrica, por exemplo, eu preciso de uma grande área por causa do lago da usina, né? Da usina elétrica, né? Mas na usina nuclear eu preciso de uma área pequena. E aí eu posso escolher áreas que são afastadas das cidades, né? Para que não haja riscos de acidentes, né? Daqui a pouco a gente vai falar das desvantagens, e uma delas é essa, né? O risco de acidente. Mas eu posso construir afastado das cidades as usinas nucleares. Uma outra vantagem, ela produz pequenas quantidades de rejeitos. E às vezes mesmo os rejeitos podem ser reutilizados para a produção também pode ser reaproveitado para a produção de energia nuclear. Então ela não produz muito lixo, né? Muitos rejeitos. E também mais uma, alta produtividade e capacidade de operar de forma contínua, isso é, sem interrupções. Então a usina nuclear ela não precisa ser muito interrompida, ela pode continuar funcionando continuamente. Tem usinas que têm vários reatores, que enquanto um está em manutenção, os outros estão funcionando, produzindo energia elétrica. Agora nós também temos as desvantagens, né, para listar para vocês aqui. Então listamos aqui algumas desvantagens do uso das usinas termonucleares. Embora abundantes, os elementos usados como combustível são finitos. Assim, a energia nuclear é uma fonte não renovável de geração de eletricidade. Então é uma desvantagem, porque é não renovável, né, esse tipo de produção de energia. Também temos outra desvantagem, elevados custos de instalação, muitas vezes repassados ao consumidor final. Muito bem, é fácil de manter, mas é caro para construir. Então nós temos um grande custo de instalação para as usinas nucleares. Mais uma desvantagem, aquecimento das águas dos reservatórios naturais, como mar e rios, em função do despejo da água utilizada no processo de geração de energia nas usinas. Então, a água que é usada nas caldeiras, ela não é muito reutilizada. Uma hora ela vai ser descartada, e ela é descartada, claro, em reservatórios naturais, né? E aí, esse processo aí é uma desvantagem também para as usinas nucleares. Mais uma desvantagem, riscos ambientais e para a saúde humana em decorrência do descarte irregular do lixo atômico. Então ela produz pouco rejeito, mas esses rejeitos são perigosos e têm que ser descartados de forma a não interferir no ambiente nem na saúde humana, porque o lixo atômico ele é mortal, né, para o ser humano, mortal para qualquer ser vivo, né, quando colocado aí perto de um rejeito irregular, né, um lixo atômico, a pessoa pode
morrer, né? Tem risco de vida quando é exposta a lixo atômico. Também temos mais uma desvantagem, os riscos de acidentes nucleares. E a gente pode citar aí, por exemplo, Chernobyl, por exemplo, né, que foi uma cidade que foi completamente devastada por um acidente nuclear da usina que levava o próprio nome da cidade, já que a cidade surge pela construção da usina lá. Chernobyl é um exemplo de um acidente nuclear onde a fatalidade foi muito grande, né? Muita gente morreu nesse acidente nuclear, um dos reatores explode, e aí espalhando radiação, né, que é muito perigosa para os seres vivos. Ok, pessoal? Então, essas são as desvantagens aí listadas para vocês. Aí temos agora como é que funciona, na verdade, uma usina nuclear. E aí nós vamos aqui colocar o seguinte para você. A imagem que você vê aí mostra como funciona uma usina nuclear. Um lugar onde a energia do núcleo dos átomos é usada para produzir eletricidade. Então, agora nós vamos ver aí os componentes, né, de funcionamento para cada parte da usina nuclear, aí detalhadamente. Então, vamos começar aí com o reator nuclear. Dentro do reator nuclear, que é o item número 1 aqui da nossa lista, que está lá à esquerda, né? O reator nuclear, ele é uma parte muito importante aqui da usina, certo? E ele, lá nesse reator acontece a fissão, né, dos átomos, né? Os átomos de urânio se dividem lá em um processo chamado de fissão, como a gente já viu, liberando uma quantidade extrema de calor, né? Essa parte daqui, né, onde está o nosso reator nuclear, certo? E aí nós temos, não, na verdade, né, pessoal, desculpa, o reator nuclear, e aí acontece aí a fissão do urânio, né, onde tem as hastes de controle aí nesse reator, tá certo? A produção de calor que vai aquecer uma caldeira com água, né? E a parte número 2, esse calor aquece a água que vira vapor. E aí ela colocada sob pressão, esse vapor sob pressão, faz girar uma turbina, né? Onde está aqui a nossa turbina aqui, né? Nós temos aqui esse reservatório de água, né? Que é aquecido por causa da fissão, né? Liberação de calor lá dos átomos de urânio. E aí esse vapor vai fazer girar a turbina aqui, muito rápida, né? A turbina gira, e o vapor é enviado, né, exatamente para essa turbina girar, e a gente tem aqui um gerador elétrico, né? Esse gerador elétrico, então, ele vai transformar essa energia mecânica aqui, da turbina, em energia elétrica aqui, ó, para a rede elétrica, né? Que para chegar até a casa dos usuários, né? Veja que a água depois ela é descartada aqui para esse condensador, né? Para resfriar essa água, né? A turbina gira, um gerador que transforma o movimento em energia elétrica enviada para a casa das empresas, né? Isso eu já comentei anteriormente aqui para vocês, né? A turbina vai girar, vai gerar a energia mecânica para o gerador e vai para as casas. Aí depois o vapor é resfriado na torre de resfriamento e volta a ser água de novo aqui no condensador. Ele passa pela essa torre de refrigeração e pode ser reutilizado ou pode ser também descartado, né, na natureza. Depois o vapor é resfriado na torre de resfriamento e volta a ser água de novo. A água retorna para o reator e o ciclo recomeça, né? Essa água, ela retorna aqui para o reator, mas não é sempre, né? Uma parte da água também depois acaba sendo descartada, né? E lançada aí na natureza, é uma das desvantagens aí da usina termonuclear. Tudo isso é feito com muito cuidado, usando hastes de controle para evitar que a reação fique forte demais e cause acidentes. Então aqui a gente tem as hastes de controle lá no reator, né, nuclear, né, para que evite a tal da reação controlada, né, da fissão controlada. E aí, pessoal, agora nós vamos
já que nós terminamos de explicar aí o funcionamento da nossa usina nuclear, eu vou encerrar a aula aqui com vocês, eu espero que vocês tenham gostado, entendido aí um pouco mais sobre a energia nuclear, e aí a gente se encontra aqui em outra oportunidade. Tchau, pessoal, até mais.